Então vamos avaliar aqui, olha, esses dois líderes, tá? Oportunidades iguais, mas os resultados foram diferentes. Primeira coisa que eu vejo aqui, olha, os dois receberam conselhos do mesmo homem de Deus. Quem que aconselhava Saul no meio da sua trajetória? Samuel. Quem que aconselhava Davi no meio da sua trajetória? Samuel. Agora, o mesmo mentor, o mesmo conselheiro, ele não conseguiu ter resultado iguais dos dois que ele mentoreava. Quantos de vocês já viram famílias onde o pai e a mãe tratam os filhos igual, a educação é igualzinha, igual, a mesma, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Vocês já viram isso acontecer? Fala, ai, ai, ai. Isso é uma coisa que está aqui dentro do coração, a gente não sabe entender. Então a mesma coisa nós precisamos observar na igreja, em nossa vida servindo a Deus, servindo o ministério. Como que eu estou, olha, essa palavra que é dada aqui para ensinar, todo mundo tem a oportunidade de ouvir a mesma coisa, de receber a mesma palavra. E aí, uns vão para um caminho e outros vão para outro caminho. Nós precisamos entender qual é o caminho que eu decido seguir. Uma certa ocasião, olha só, o Saul foi confrontado por Samuel. Ele foi assumir lá de oferecer um sacrifício que Samuel tinha falado para ele não oferecer. Samuel tinha orientado. E aí o Samuel vai lá e confronta o Saul. E quando o Samuel confronta o Saul, por que você foi oferecer o sacrifício? Porque o que é que o Saul fala? Alguém lembra aqui? Sabe dizer o que Saul fala? Demorou muito. Toca aqui, ele. Cara, esse é bom de Bíblia, hein, cara? Eita, aleluia, hein? Demorou. Sabe o que é? Porque você demorou muito. E eu acabei pensando que você não fosse chegar. E você sabe, né? Eu preciso de fazer o que é certo. Porque o que Saul foi fazer na frente foi sacrificar. E quando o Samuel chama o Saul para falar isso, o Saul, ele dá uma desculpa. Ele é uma pessoa que quando o seu mentor o chama, ele dá uma desculpa. Sai pela tangente, foge para ali. Agora Davi, ele vai lá e ele comete um adultério. Davi mandou assassinar Uzias. Olha, Urias. E Samuel, nesse caso daí foi Natã. O Natã chama o Davi e ele vai e fala, você fez algo errado contra o Senhor. Aí o que a Bíblia diz que o Davi faz? Você lembra? Eu pequei. Eu fiz besteira mesmo. Desce o couro em mim, que aleluia, ai, 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 ai. Olha a diferença aí, você está entendendo? Então eu quero que você pergunte para o vizinho que está do seu lado, você foge pela tangente ou você assume quando você erra de verdade? Posso dar ensinamento de seminário para você. Ensinamento de seminário. Toda vez que você foge pela tangente, quando um mentor, quando alguém que Deus colocou sobre a sua vida para te orientar, quando você foge, você doutrina o seu cérebro a te auto-sabotar. Você doutrina a sua mente a auto-sabotar você mesmo. E o que acontece? Tudo na sua vida, quando você tem a oportunidade de entrar em outro nível, de superar, de vencer algumas dificuldades que você tem, você não consegue, porque o seu cérebro está doutrinado a te auto-sabotar. Então você, como é mestre de dar desculpa para os outros, você acaba se tornando um mestre de dar desculpa para você mesmo. Quantos estão entendendo isso? Fala, ai, 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 ai. Eu estou falando aqui, cara. Agora, quando você faz o contrário, você doutrina o seu cérebro a não te auto-sabotar, mas a desafiar você a melhorar. Alguém vem lá e fala assim, cara, isso aqui não é legal. Olha, isso aqui que você fez não faz. Você fala, cara, realmente, caraca, não, realmente, eu vou me esforçar. Cara, é isso aí mesmo e tal. E aí eu doutrino o meu cérebro a pensar o seguinte, tudo aquilo que eu estou fazendo hoje dá para melhorar e eu gosto de ser desafiado para que eu melhore. Se você parar para observar lá o texto, o Saul, ele constantemente, ele estava sendo afrontado pelos filisteus que apresentava na batalha, quem mesmo ali no meio da batalha? Golias. Lembra disso?
Antes de Davi enfrentar Golias, o Golias, ele era uma afronta que aparecia na frente de Saul. Quem lembra disso aqui, gente? Se você parar para avaliar o texto, o Golias, ele antes de ser enfrentado por Davi, ele era o desafio de Saul. Os dois tiveram de frente com Golias, só que Saul não encarou o desafio. E Davi fez o quê? Foi para dentro do desafio. Dois líderes que foram ungidos com azeite. Dois líderes que foram mentoreados pelo mesmo profeta. E aí um encara o desafio e o outro faz o quê? Fica com medo do desafio. Você está vendo como é que as oportunidades, elas aparecem para todos. Agora, o resultado que eu vou ter, que eu vou experimentar na minha vida, depende de como que eu vou lidar com essa oportunidade que apareceu para mim. E aí eu faço uma pergunta para você. Nós que estamos servindo a Deus, todos os dias aparecem desafios na nossa frente. Todos os dias aparecem gigantes. Você é daquele que encara os gigantes ou você é daquele que recua para os gigantes? Quanto mais nós decidimos nos envolver com a obra de Deus, mais gigantes vão aparecer, gente. Gigantes dentro de casa, gigantes no trabalho, gigantes nas emoções, gigantes financeiros. E aí eu preciso decidir se eu quero que Deus cumpra algo poderoso na minha vida, eu preciso decidir mesmo que esse gigante esteja se levantando lá com toda a bravura dele. Eu vou diante desse gigante e vou vencê-lo no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou derrubar esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Você está à frente de uma célula. Você está à frente do ministério, você está ajudando o seu líder e está se levantando gigantes. Então você precisa dizer, eu sou igual a Davi e não igual a Saul. E porque eu sou igual a Davi, eu vou para dentro dele. Diga aleluia. Vou para dentro. Olha, Saul não desfrutou daquilo que Davi desfrutou, de ter as pessoas falando, Davi venceu 10 milhares. Davi arrancou a cabeça do gigante. Saul não desfrutou disso. Mas por que Saul não desfrutou? Porque na hora que o gigante se levantou, ele não decidiu encarar. Então, desfruta de momento de recompensa, recompensa celestial que eu estou falando, recompensa que vem de Deus, recompensa de honra que Deus coloca na nossa mão. Desfruta de recompensa aqueles que encaram desafios.